Então, boa noite para todos, né? Vamos começar com uma oração. Senhor nosso Deus, nós queremos entregar este momento nas tuas mãos, pedir que o Senhor nos direcione e nos ensine, ó Deus, um pouco mais a respeito do discipulado, para que possamos estar caminhando conforme a tua vontade. Nós queremos entregar esse estudo nas tuas mãos e te agradecer, ó Deus, por cada um que está aqui, que o Senhor possa estar ensinando de uma forma profunda na vida de cada um. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, Amém. é, a aula 3, ele fala sobre o processo de construção da confiança, né? A gente sabe que para os relacionamentos, a confiança é um dos fatores mais importantes, né? Sem confiança, a gente não consegue desenvolver nossos relacionamentos, né? Tá? Então, vamos fazer naquele esquema lá, cada um lê um parágrafo, né? Quer dizer, um parágrafo não, vamos fazer assim, cada um lê um tópico, tá? Quem quer Você começar? começa? Vou começar, então. Tá. Processo de construção da confiança. 1. Criar confiança. A confiança que temos nem sempre é suficiente para assumir alguns compromissos, como, por exemplo, falar sobre mim num novo grupo de discipulado. Para alcançar esse nível de confiança, é preciso construí-la. A construção da confiança se dá cumprindo promessas feitas, dando espaço para as pessoas fazer reclamações quando acontece uma falha e diferenciando expectativas de promessas. Ajuda muito termos acordos claros do que esperamos e do que os outros esperam de mim. Então, a primeira coisa é assim, a gente conseguir criar essa confiança, né? Então, algumas coisas que aqui ele fala que a gente precisa ter é, algumas coisas muito claras, né? Por exemplo, a gente tem muitas expectativas e às vezes a gente espera que a gente tenha uma romantiza, vamos dizer assim, no relacionamento, que a gente cria expectativas que a gente não expressa exatamente o que a gente espera um pouco do outro, né? E a gente vê que tem relacionamentos que as pessoas acham assim, ah, mas eu tenho que saber que eu penso assim, que eu falo assim, né? Então, que eu espero que faça assim. Mas ninguém tem bola de cristal para saber o que o outro está esperando, o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. Às vezes, com o tempo de convivência, a gente consegue conhecer as pessoas, né? Então, a gente até sabe mais ou menos, a pessoa está meio assim, hoje ela tá meio jururu, então não está muito legal. Você consegue perceber algumas coisas, mas sempre é bom a gente ter esse diálogo, né? Para a gente poder saber exatamente, hoje eu não estou legal, gostaria de ficar quietinha no meu canto, né? São coisas assim que a gente precisa para ajudar nesse relacionamento, né? Nessa confiança, tá? Então, para a gente ter um discipulado que é saudável, então precisa desenvolver, né, construir esse nível de confiança, tá? Então, é isso quando a gente está começando um relacionamento. Então, no começo, é claro, assim, que vai ser difícil a gente abrir logo de cara, né? Assim, vou contar tudo a minha vida, vou contar tudo meus podres. Não acontece assim, né? A gente vai soltando devagarzinho, né? Vou soltar uma parte da minha história. Aí você vê se a pessoa tem acolhimento, né? Se a pessoa não vai espalhar a sua história, né? Aí você vai criando esse nível de confiança, né? Então vai estabelecer.
Então, criar confiança é quando você está começando um relacionamento, né? Então, no começo vai ser meio devagarzinho. Tem pessoas que são mais abertas, tem pessoas que, como assim, tem pessoas que não foram tão feridas, vamos dizer assim, né? Então ela consegue confiar com mais facilidade, mesmo que não conheça as pessoas, né? Mas quem já foi muito ferido, a gente já fica com o pé atrás, né? Aí você já, uma vez eu abri meu coração e a pessoa pisou na bola, né? Me traiu, sei lá, falou de mim, tirou sarro de mim. Aí você acaba ficando com mais receio, né, de se abrir, tá? 2. Pode ler. 2. Manter a confiança. A manutenção da confiança se dá a partir do compromisso de fazer o seu melhor, mas sabemos que existem ingovernabilidades e é possível que não consigamos cumprir nossas promessas. Precisamos aprender a assumir responsabilidades e nos desculpar, abrindo espaço para a reclamação das pessoas atingidas. A avisar antecipadamente e justificar minha ausência do encontro do grupo de discipulado comunica que eles podem confiar em mim e no meu compromisso de caminhar junto. O agradecer é uma declaração que reconhece a existência e o esforço do outro em honrar o seu compromisso. O agradecimento valoriza o cumprimento das promessas feitas ao grupo, desenvolvendo a cultura da confiança madura. Agradecer quando alguém compartilha algo de sua vida afirma tanto a pessoa que compartilhou quanto afirma o compromisso com a transparência, comunicando que o grupo é confiável. Tá? Então, aqui já é um. Está caminhando, então, como nós conseguimos manter essa confiança? É claro que é, a gente vai se esforçar, né? A gente se esforça para conseguir manter o compromisso. Tem pessoas que é muito mais eficiente para conseguir manter o compromisso, ter regularidade, né? Tem gente que, que é muito fiel, né? Então consegue fazer as coisas muito direitinho. Mas às vezes acontece, né? Acontece de às vezes tem gente que esquece, tem gente que às vezes tem problemas, né, no trabalho, tem problema na família, e pode surgir dificuldades que você não vai conseguir cumprir com o compromisso, por exemplo, né, toda semana nós temos esse compromisso de estarmos nos encontrando, da gente estar preparando nossas tarefas, né, estudando, é, e então, assim, é importante aqui que ele fala, né, que a gente possa ter essa humildade para se desculpar, né, dizer, olha, eu falhei e me perdoe, né? E por outro lado, e ter esse outro, essa coisa da justificativa, você avisar, né? Olha, tem gente que não liga muito para essas coisas, né? Tipo assim, ah, porque tem gente que não tem muito compromisso. Aí, às vezes, ele falta e não avisa que vai faltar, né? Então, infelizmente, tem pessoas assim, né? Então, é muito legal quando a pessoa fala, olha, não vai dar para eu poder encontrar hoje, eu tenho, ou às vezes eu estou cansado, né? Eu não estou podendo, não estou legal, ou estou com um problema, eu preciso resolver um problema, né? Qualquer coisa, mas você ter essa consideração pelo outro, né? De avisar e poder justificar, então é legal, né? Então isso faz com que o outro consiga confiar, né? Em você, porque você também está valorizando o outro, tá? Então, como manter a confiança depende dos dois lados, né? Não depende só de uma pessoa, depende de todos os envolvidos, tá? 3, que eu acho que é o aspecto mais difícil, né?
3. Reconstruir a confiança. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Mateus 18, 15 a 17. A reconstrução da confiança se faz necessária quando reconhecemos uma quebra e queremos restaurá-la. Como houve uma quebra de compromisso, precisamos fazer um novo compromisso. A. Tá, Precisa. tá, espera um pouquinho, o Kent. Então, aqui no Mateus, ele explica como nós podemos estar é, reconstruindo, né, esse caminho quando tem uma quebra do relacionamento, tá? Então, como você poder estar consertando isso? Então, biblicamente, tem esse ensino. Muita gente não gosta de fazer isso, porque é o orgulho, né? Muitas vezes a pessoa que está ferida não quer dar o braço a torcer, sabe? Então, não, pô, ele que me feriu, então ele que tem que vir conversar comigo, né? Mas se você está interessado de restaurar o relacionamento, então a Bíblia fala para você ir lá conversar com a pessoa. Então aqui tem esses passos, tá? É, a Bíblia fala assim: se a pessoa não te ouvir, você já conseguiu restaurar, né? Se você consegue resolver direto com a pessoa. Mas o que que acontece dentro da igreja? Geralmente a pessoa assim, ó, uma pessoa é machucada, aí ela não vai tratar com a outra pessoa que o machucou. O que que ele vai fazer? Ele vai lá para o seu amiguinho e vai falar: tá, fulano fez isso comigo, né? Aí, em vez de restaurar esse relacionamento, criou mais uma intriga, né? Porque ficou uma fofoca e não resolveu o problema, né? Pelo contrário, aumentou, né? Porque agora tem outra pessoa. Mas aqui na Bíblia ele fala: primeiro você vai tratar com a pessoa. Se a pessoa te ouvir, você ganhou a pessoa, né? Restaurou o relacionamento. Se a pessoa não te ouvir, o passo da Bíblia é assim: você leva duas pessoas mais maduras, pessoas que são compreensivas, que pessoas que podem entender, né? E ser neutro nessa situação, tá? Então, não é que eu vou com a Inquisição, tipo, vou juntar meu bando e vou lá tratar com a pessoa. Não é isso, tá? É você chamar pessoas mais velhas, pessoas mais maduras espiritualmente, que possam te ajudar na reconstrução do relacionamento. Se essa pessoa ouvir, beleza, ganhou, restaurou novamente, né? Se essa pessoa ainda assim não ouvir com você, mas tendo duas testemunhas, então ele fala assim: você vai tratar com a igreja, vai levar lá para a igreja. Diante da toda a igreja, vai falar: ó, aconteceu isso. E se ainda assim a pessoa não quiser restaurar o relacionamento, então você o trate como pagão. É assim que a Bíblia fala, tá? É, então, aqui, a Elaine, assim, eles dão essa, algumas, alguns passos que podem nos ajudar, tá? Na reconstrução de um relacionamento e de uma confiança, tá? Pode ler, César. Pode ler, César. A. Precisa ser entre as partes impactadas. B. Reconhecer de que havia um compromisso prévio. C. Falar dos fatos que fundamentam a quebra do compromisso. D. Reconhecer os danos causados. E. Assumir um novo compromisso. F. Trazer crescimento para ambas as partes. G.
Reconstrução emocional por meio do perdão. É, eu estava num discipulado e eu tive um problema com uma pessoa dentro do grupo, tá? E a gente conversou entre nós, ali no grupo mesmo, e choramos juntas. Mulher é assim mesmo, né? E aí a gente fala, a gente chora, a gente briga, mas a gente conseguiu conversar, conseguimos colocar aquilo que tinha ferido, né? É, na verdade, tinha acontecido assim: a pessoa tinha falado de uma outra pessoa que eu gostava, e eu me senti, eu me, tipo assim, eu me doei, eu me doei, eu me doei por causa do outro, né? Então, assim, eu fiquei magoada porque eu gostava da outra pessoa e aquela pessoa estava falando mal dessa pessoa. Tipo assim, tá? Mas eu pude expressar isso e depois eu também pude entender o lado da outra pessoa, porque eu só vi um lado, né, da pessoa que eu gostava e eu não vi o lado da outra pessoa que estava falando, né? Então, assim, a gente conseguiu se entender, né? Então, conseguimos conversar e eu pedi perdão para ela, porque primeiro eu fiquei muito brava, né? Então eu a magoei assim, e ela também me pediu perdão porque ela entendeu que eu estava me doendo por causa da outra pessoa, né? Então a gente conseguiu compreender o coração uma da outra. Então, assim, quando acontece essas coisas, é difícil, né? A gente às vezes tem que esperar um tempo para as nossas emoções meio que acalmar um pouco, porque nem sempre na mesma hora a gente consegue resolver, né? Geralmente a gente precisa deixar passar os ânimos, né? Aí para a gente poder conseguir conversar. E aqui ele fala de estabelecer novos compromissos, né? De ver o que um falhou com o outro, né? E entender isso, porque às vezes tem gente que falha e nem percebe que falhou. Tipo assim, né? Tem gente que é assim, é meio desligado. Ah, nem percebi que eu pisei na bola, nem percebi que eu falei mal do outro, ah, machuquei o outro, né? Você está se identificando, Kate? Às vezes tem, e tem mesmo, tem bastante gente que não percebe, né? E tem gente que é hipersensível, né? Tipo, ai, ele me olhou daquele jeito, a pessoa nem estava olhando para você e a pessoa já sentiu que você estava com ódio dela, né? E nem era, e nem era. E isso acontece, né? Ah, tem dia, por exemplo, a mulher, eu falo assim, o dia que eu entendi, né? Porque quando eu era mais nova, eu tinha assim, tipo, um TPM muito forte. E eu ficava indignada, sabe? Eu brigava com as pessoas e depois eu ficava mal, porque eu brigava com aquela pessoa, né? Mas depois eu fui compreender que era um fator hormonal, né? Assim, uma coisa de aspecto da mulher, né? Acho que alguns que têm a convivência com algumas mulheres sabem que né? A mulher tem todo mês, tem aquele período lá que ela vai ficar alterada. Você vai lá, meu Deus, o que aconteceu? A mulher virou um bicho. Às vezes vira, né? Então, e a gente conseguir compreender esses fatores. Ou às vezes você está cansado, ou você está estressado com problemas no trabalho, com outras coisas que a pessoa não sabe e às vezes, né, um mal entendido pode te ferir, porque você também está cansado, né? Então tem todos esses fatores que pode influenciar, né, nesse negócio do relacionamento e que às vezes pode estar ferindo uns aos outros. Então, a gente precisa aprender ter esse perdão, né?
e conseguir também colocar, assim, conseguir conversar, porque ninguém tem obrigação de adivinhar, né, por que que você ficou magoado, né? Então, a gente, às vezes, tem gente que vem falar, ai, você falou não sei o quê, né? Nem, né? E você não sabia, você não percebeu, né? Às vezes você está tão cheio de coisas assim que você não percebe, né? O que está acontecendo com o outro. Tá? Então, o outro conseguir colocar de uma forma muito clara, a gente consegue se entender e poder estar trazendo esse crescimento para todos os envolvidos, né? É muito bom quando a gente consegue colocar, né? É, quando eu estava dando explicação na lição 2, né, aí algumas pessoas começaram a falar, ai, Glica, é que você falou não sei o quê, eu fiquei, perdi a confiança com você. Aí eu fiquei até assustada, assim, né, porque era uma coisinha tão boba, a pessoa já, né, falou assim. Então, é bom a gente conversar, né, para a gente poder entender e ir acertando essas coisas, né? Então, da mesma forma como a outra pessoa tem liberdade para expressar com você, você também possa expressar o seu lado para a outra pessoa. Porque, né, cada um tem, eu falo assim, na questão dos sentimentos, todo mundo tem razão, tá? Não tem o que tem mais razão. Tem os fatos que acontecem, que é aquele fato é o fato, né? Aquilo lá é a verdade. Mas os sentimentos, cada um tem o seu, né? E cada um tem o seu e cada um está certo no seu sentimento. Deu para entender? Será? Por exemplo, aconteceu uma briga, né? É, vamos imaginar ali. João brigou com a Maria, né? Tem o fato que aconteceu, sei lá, Maria quebrou alguma coisa do João e o João ficou chateado com a Maria, né? Aí, é, suponhamos, teve o fato, então Maria quebrou o negócio do João, então ela estava errada porque ela quebrou o negócio do João, tá? Mas, em termos dos sentimentos, por que que Maria quebrou o negócio do João? Pode ser que ela ficou chateada com o João, porque o João fez alguma coisa contra ela, entendeu? Ela quebrou o negócio do João, tá? Tô só supondo assim. Então, assim, em termos dos sentimentos, o sentimento da Maria, ela está certa, o sentimento do João, ele está certo, porque ele ficou magoado com a Maria e a Maria também ficou magoada com o João, tá? Então, em termos dos sentimentos, cada um está correto, mas tem o fato que aconteceu, né? Que é aquilo que aconteceu. Então, se cada um consegue assumir o seu lado, a gente consegue acertar, porque em termos dos sentimentos, cada um tem seus sentimentos, os sentimentos estão corretos, né? Eu lembro uma vez, acho que foi na Casa Verde, a gente estava tendo uns problemas de relacionamentos, e o pastor Casunori foi ele que tinha me falado isso e eu não tinha me atentado a isso. E depois, quando ele falou, eu falei: olha, não é que você tem razão, porque em relação aos sentimentos, é, é autêntico, o sentimento é de cada pessoa, então ele é verdadeiro. Então, cada um está certo no seu sentimento, né? Mas, assim, no fato que aconteceu, é claro, tem o fato que aconteceu, e aí a gente tira quem está errado e quem está certo, né? Mas aí a gente tenta conversar, e o mais importante é essa que ela fala aqui, a reconstrução do seu emocional, né? Porque a gente não tem como voltar, né, ao passado e mudar o que aconteceu. A forma da gente resolver é ou a gente perdoa ou a gente não perdoa. Quando a gente perdoa, nós somos livres, nós somos libertos e nós podemos ser curados. Mas quando a gente não perdoa, aquela situação nunca vai resolver, né?
Então, eu sei que essa parte de perdão, para a grande maioria, é bem difícil. Então, a gente precisa muito da ajuda de Deus, né? Do Espírito Santo para nos ajudar a perdoar uns aos outros. Porque o perdão é de Deus, né? E se a gente não sabe perdoar, a Bíblia fala, Deus não vai nos perdoar também. Então é sério, né? O perdão não é sentimento, o perdão é uma decisão, né? Eu tomo uma decisão e Deus trabalha nos nossas emoções, nos nossos sentimentos, né? Deu para entender essa questão? Mas não é fácil resolver, vamos dizer, os conflitos nos relacionamentos. Não, não é fácil, né? Mas a gente precisa estar aprendendo a pedir perdão, né? A se humilhar, né? Para chegar no outro, para e também a gente tem que aprender uma coisa que a gente também não é muito bom, o japonês, tá? É expressar nossas emoções, né? Expressar nosso carinho, expressar nossa gratidão, né? Às vezes a gente até pensa, eu tento fazer, mas às vezes eu também, às vezes na correria a gente, né, não consegue. Mas eu tenho procurado expressar com as pessoas quando as pessoas fazem as coisas, né, dentro da igreja, e poder agradecer, poder elogiar e poder expressar meu carinho, né? Mas às vezes a gente não consegue falar, né? Então a gente precisa desenvolver, né? Aprender a estarmos é, sempre procurando conversar, falar as coisas com amor, mesmo na hora de resolver os conflitos, né? Então, é, procurar aquietar o coração, né? E quando tiver mais calmo, poder resolver. Sempre é bom conversar quando não está com os ânimos muito aflorados. Alguém quer conversar, ó, falar alguma coisa? Ou compartilhar alguma experiência que teve? O que chamou mais atenção para vocês nessa lição de hoje? Que é curtinha, né, a nossa lição. Daí, o que chama mais atenção é que às vezes é, a gente erra com as pessoas e pra gente é nada, mas pra pessoa é meio é muita coisa, sabe? E a gente, Aham, caramba, tinha que falar com a pessoa lá, mas ao mesmo tempo, mesmo que eu falasse, eu acho que não, faz diferença, é diferente, mas ah, é como é aquele negócio, não foi construído entre nós confiança, relacionamento, então uhum, é meio que tá bom, não vai, mas já quando já tem uma pessoa que você se dá bem e você fala com a pessoa, mesmo que não tenha feito nada para você, vai até a pessoa para se dar bem e pede perdão, assim, só para, né, é quase um agrado pra, então esse negócio uhum, de perdão para os outros tem muito a ver com a intimidade que cada um tem um com o outro, sabe? E às uhum, vezes a gente falha, assim, né, uns com os outros, né? E aí não consegue, e aí fica difícil pedir perdão. É complicado. uhum, Essa parte eu acho difícil mesmo, pedir perdão. Se for que chamar, chama atenção. uhum. Para você, César. Então, essa parte realmente de, assim, de reconstruir a confiança que mais chamou a atenção mesmo, assim, é uma coisa difícil, né? Reconstruir a confiança. Uma vez quebrada, eu sempre falo, né?
Não sei se uhum, não sei se tá certo, mas você quebrou uma coisa que é aham, difícil. Você vai colar, mas não vai ser a mesma coisa. Não uhum, vai estar inteirinho de novo. Ah, tá, eu perdoo, mas já aham, não já não tá mais inteiro. uhum, Eu não sei, sim. É que você falou, né? Teria que a gente reconstruir a confiança. Teria que aham, se abrir, teria que se, mas sei lá. Na hora H, não sei o que eu vou fazer. Se eu vou, não, tá tudo bem, eu vou te perdoar, aham, eu te perdoo. aham, Ou você vai ficar assim, tá, te perdoo, mas nunca mais vai ser a mesma coisa. sim. Então, sei, É, eu sei que eu deveria perdoar, ah, mas como você disse, sentimento é o seu sentimento, né? uhum, Intelectualmente eu sei que, como cristão, eu devo perdoar, aham, mas o sentimento é seu sentimento. Eu não consegui que a pessoa talvez tenha, não que eu tenha passado por isso, realmente eu uhum, não passei por isso de ter confiança quebrada, de brigar por causa uhum. de algo do gênero, então eu não sei o que eu faria. Eu não sei se eu, qual que seria a minha reação. Tua reação. Aham. É, porque, olha, na verdade, a gente precisa de tempo, né? A gente fala assim, tem gente que fala assim, e o tempo cura tudo. Não, o tempo não cura. Quem cura é Deus, sabe? O tempo pode te ajudar a amenizar um pouco, né? O tempo pode te ajudar a acalmar um pouco seus ânimos, mas o tempo não cura. Quem cura é Deus, né? E eu sei o que você está falando, porque ó, eu tive muita dificuldade para perdoar uma pastora, né? Porque ela era uma pastora, então eu esperava muito mais dela, né? Como pastora, ela era mais velha, era tipo assim, tinha tido mais experiência do que eu, como assim, né? Na verdade, ela que falhou comigo. Então, foi muito difícil para mim, né? Mas, um dia eu passei pelo Veredas, né? Não sei se vocês conhecem o Veredas. O Ministério de Veredas Antigas, ele trabalha com cura interior, né? Então, tem ministrações que eles trabalham assim com com a, a no- aquilo que a gente passou na nossa infância, aquilo que a gente passou com nossos pais, ou alguma coisa com alguém, entendeu? Então, eles trabalham com alguns temas, e aí trabalha com essa questão da cura interior, nossas emoções, né, então. E a gente entrega para Deus mesmo, entrega para Deus, né? E eu, eu pude liberar perdão, depois de muitos anos, tá? Passou muito tempo e eu sempre pensava assim, eu falava, meu Deus do céu, será que a fulana vai no céu? Pensava assim. E se eu for para o céu e encontrar essa fulana, meu Deus, vai ser para a eternidade. Eu pensava assim, sabe? Eu pensava, falava, eu vou encontrar essa pessoa na eternidade e eu não vou perdoar essa pessoa, né? Como é que nós vamos viver? Não, eu falei, na verdade, depois pensando seriamente, ninguém entra no céu se você não perdoa, entendeu? Então, assim, é, a gente vai, por amor a Deus, a gente quer é, ter uma vida consertada, né? Então, a gente quer pedir para Deus estar nos ajudando, nos reconstruindo nossos relacionamentos, né? Então, não é fácil, mas Deus nos capacita. Ele que pode tirar, né, toda a dor do nosso coração e ele pode também curar, né, as feridas da nossa alma. Então, mas está certo, não é fácil, não é fácil, tá? Mas
como o discipulado é um momento que a gente vai se abrir, então a gente vai se expor e a gente vai, vamos dizer assim, a gente vai dar tapa para bater. Tipo assim, sabe? A gente vai conscientemente se tornar vulnerável para o outro, né? O outro pode, é, mas o outro também vai se abrir, né? Então, é, 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 e a gente pode ter, é, talvez, né, em algum relacionamento, pode ter acontecer alguma coisa que vá nos machucar, mas a gente tem esse caminho, né, de como a gente poder estar resolvendo, conversando, tentando acertar. Eu acho que né, o César tem razão. A gente pensa assim, ai, acho que não deve ficar igual. Mas Deus nos ajuda, viu? Deus nos ajuda. E eu consegui perdoar essa pastora. E eu percebi o dia que eu tive um. Eles já aposentaram, né? Eles já aposentaram. Mas aí eu consegui, num grupo pequeno de compartilhamento, eu caí junto com ela de novo, assim, e eu falei, meu Deus, será que eu consegui abrir meu coração, né? Mas a prova de que eu consegui perdoar é porque eu consegui abrir meu coração, conversar com ela sem nenhuma barreira, sabe? Então, aquilo foi tão vitorioso para mim, assim, né? Então, mas Deus nos ajuda, Deus nos ajuda. Mas eu precisei de alguns anos para, acho que Deus poder estar curando, né, minhas feridas, assim. Mas é, posso dizer que é possível, tá? É possível reconstruir com a ajuda de Deus, tá bom? Olha, então, diante do que chamou a atenção, será que você pode pensar algum passo prático que você pode tomar diante daquilo que você ouviu, né? Tá bom. Daí eu pensei assim, depois que você tem uma confiança desestabilizada, mesmo que você perdoe, não volte ao normal, né? Mas você pode evitar, sei lá, às vezes brigou num jogo, aí evitar jogar, faz outra coisa. E às vezes, eu acho que é Aham, muito impulsivo, sabe? E às vezes eu acabo falando sem pensar. Então, às vezes eu falo, não, não faz nada, ou pensa bem o que fazer. Às vezes, são aham, pequenas coisas, sabe? Tem que ser menos impulsivo. E se um dia eu achei que eu magoei alguém, quando eu rever essa pessoa, eu falo, então, sabe, teve um dia que eu acho que pisei na bola com você, sabe? Só para puxar assunto, mas ao mesmo aham. tempo se desculpar indiretamente, sabe? Ah, então aquele dia lá eu tava mal, eu que realmente estava mal, teve um dia. E só por desculpa, sabe? Eu Aham. deixo isso preparado às vezes, mas mas é isso que eu tenho que melhorar, tá? Não, isso é ótimo, Kendi. Isso é ótimo, porque é assim, ó, importante você ter a percepção, né? Você percebeu que aquilo lá pode não ser legal, então você já percebe que você pode falar coisa que pode machucar. Então, esse passo que você está tomando de, não, vou tentar pensar antes de falar, né? Então é bom porque você já está tomando cuidado mesmo para não acontecer, né? Legal, acho legal. E você, César? Então, acho que o meu problema é o contrário. Eu penso demais para falar Aham, e aí acabo não falando porque já passou a oportunidade. Já mudou de entendi. assunto, já é outra Aham, coisa. Então, eu meio que acho que eu tenho que ser um pouquinho mais impulsivo do que aham. tentei, talvez, não pensar tanto e Expressar mais. expressar mais. Não sei como, mas tentar. Aham. É.
é começando tentando, né? É começando, porque é assim, ô César, eu acho que a gente está num processo de todo mundo está nesse crescimento. Então, eu acho que isso é bem legal. É legal, porque quando você já começa a perceber, eu acho que eu tenho dificuldade para falar, né? Eu acho que isso é bem legal, porque aí você já está começando a perceber, eu posso melhorar nisso, né? Eu falando um pouco mais aquilo que eu estou sentindo, é, porque, na verdade, se você não fala, tudo bem, não tem problema, não vai acontecer problemas. Mas também o que que vai acontecer? Ninguém vai te conhecer, né? Ninguém vai saber aquilo que você está sentindo. Então, também é frustrante, né? Então, nós estamos nesse processo que todos nós estamos a gente está se conhecendo também, né? A gente mesmo, né? E eu falo que a gente tem mudanças, né? Eu era muito tantas coisas que eu era e agora eu já sou diferente. Eu aprendi várias coisas também, né? Então, antes tinha coisa, tudo me chateava, eu era uma manteiga derretida, sabe? Vivia chorando e eu me chateava com bastante coisa. Hoje já também não ligo para quase muita coisa. Falou, nem tô aí. Mas às vezes tem dia que eu, né? Tem coisa que me chateou, né? É. Mas vocês já até me viram, assim, em alguns momentos, assim, eu sou muito transparente, né? Eu acabo expressando, não consigo disfarçar, assim, então... mas, assim, aprendi a lidar com muitas coisas também, né? Eu falo que hoje eu aprendi a lidar com crítica, hoje eu consigo ouvir sem ficar muito chateada com essas coisas, né? Consigo ouvir mais consciente, consigo conversar e consigo ajudar o outro também, né? Então, acho que a gente vai aprendendo, né? Uns têm que brecar e a gente tem que ajudar o outro, né? Isso que é legal. Mas vamos aprendendo uns com os outros, né? E a ideia do discipulado é um ajudar o outro mesmo, tá? Porque ninguém está perfeito. Então, todos nós ainda estamos nesse caminho de Deus estar nos transformando. E graças a Deus, né? Que Deus nos ajuda nesse processo também, tá bom? Então, vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, porque ah, apesar de nossas fraquezas, nossas debilidades, ó Deus, o Senhor derrama do teu amor, da tua graça e nos ajuda nessa construção de relacionamentos, de confiança, de maturidade, ó Deus, de poder lidar uns com os outros, com as nossas diferenças, ó Deus, mas continua a derramar do teu amor, ó Deus, do teu perdão, para que a gente possa crescer nos nossos relacionamentos, termos essa liberdade de falar, de, de também pedir perdão e poder ser perdoado uns aos outros, ó Deus. Então, muito obrigada, Deus, por essa família que o Senhor nos dá e a forma como a gente pode estar crescendo juntos, ó Deus. Então, eu agradeço pela vida do César, agradeço pela vida do Kendi e agradeço porque nós somos uma família, uma grande família, com muitos irmãos. Muito obrigada, Senhor. Que Jesus possa nos ensinar cada dia mais e que nós possamos estar aprendendo contigo. O que eu peço e agradeço a Deus em nome de Jesus. Então, obrigada, gente. Até então, amanhã. Valeu, obrigado. Até amanhã. Tchau. Valeu. Boa noite. Obrigado, até amanhã. De nada.